Bom, deixa eu ver aqui. Nós tínhamos, até onde nós tínhamos pego aqui no sistema, eram quatro questões colocadas para esse grupo, né? Deixa eu ver se tinha algum que era pergunta, porque a maioria era... tem uma pergunta aqui, da Carla Ritter, sobre o trabalho 3036. Ela pergunta assim, como é conduzida a atividade de planejamento com os professores? Se há momentos de planejamento interdisciplinar entre os grupos. Aí eu não sei como que vocês querem, se quem é o 3036 gostaria de responder. Eu posso começar a responder, e aí a Viviane, que é a nossa pedagoga, pode complementar. Mas, como os 4 artigos foram escritos com base no mesmo trabalho, né, da equipe, a pergunta provavelmente foi feita porque no primeiro artigo nosso, que é o artigo que a Viviane apresenta, fala sobre isso. Os trabalhos, eles começaram presencialmente com o grupo de professores, o NDE, e professores convidados também. Foram horas e horas de muitas discussões para se chegar aí, principalmente a alocação dos elementos de competência conforme as disciplinas. E a gente seguiu, né? Com cada disciplina, o NDE se reunia com o professor da disciplina para fazer RAs e TS. Então, foram muitas horas de trabalho, realmente. Mas a metodologia principal seguiu o raciocínio. Perfil do egresso, as 6 competências, cada competência foi dividida em elementos de competência e a seguir as disciplinas. Então, quando a gente tinha a possibilidade, essas reuniões eram presenciais, e depois que houve, né, a situação da pandemia, a gente começou os trabalhos remotamente. As reuniões se davam uma vez por semana e teve uma pausa aí de alguns meses por conta das disciplinas que voltaram a funcionar, né? Então a gente tinha que dar aula remotamente. E agora, recentemente, a gente retomou as discussões uma vez por semana para continuar esse trabalho. Muito bem. Complementando, já de início no nosso processo de construção, nós percebemos que não se estruturaria um currículo por competências se não fosse feito de forma coletiva. Acho que este foi um grande aprendizado do processo, e aí nós fomos entendendo os caminhos de fazer esses planejamentos coletivos. Então, as discussões aconteceram por área, em alguns momentos elas extrapolavam a área, porque essa é uma característica do currículo por competências, que as áreas possam conversar e ser mais integrado, e aí os professores foram se agregando nesse processo. Estamos ainda na fase da construção curricular, e não começamos as disciplinas efetivamente, né? Não implementamos o currículo ainda. Já sabemos de antemão que o planejamento de aulas, os planos de ensino de cada professor também vão ter essa característica de articulação, que não vai ter como a gente trabalhar em caixinhas como os currículos clássicos. Então, desse processo, eu acredito que em todos os nossos artigos a gente coloca isso nas considerações finais dessa necessidade. E não só uma necessidade, torna-se imprescindível que a gente pense o curso dessa forma, de forma coletiva, de planejamento coletivo com os professores, senão o perfil do egresso pretendido dificilmente seria alcançado. Fazer uma pergunta da minha parte mesmo. Quando vocês iniciaram esse processo lá? Há quanto tempo vocês estão trabalhando na reestruturação desse currículo para que ele fosse modelado e construído e ficasse, assim, chegasse até esse ponto, né? Da fase inicial, quando alguém disse, vamos começar isso até hoje, quanto tempo se passou?
Acho que o nosso primeiro encontro, né, Vivi, foi em 2019, em maio, se eu não me engano. Em maio. Então, desde 2019, Nós a estamos gente falando tem... em 1 ano e meio, então. Isso. Nessa perspectiva, né? Institucionalmente, isso começa um pouco antes, com fóruns de engenharia, porque a nossa instituição é multicamp, então se buscou a construção de uma identidade. Então, começa antes. Em 2017, já se começam fóruns para entender o que cada campus oferecia, e aí de 2017 até 2018, foi o processo de discussão mais de gestão macro mesmo, institucional. E aí, em 2018, começa por cursos essa discussão mais pedagógica mesmo, de como construir um currículo para além dos aspectos administrativos. E aí, a Civil, especificamente, começa em maio de 2019. Posso perguntar? Pode, claro. Eu tive a felicidade de avaliar esses 4 trabalhos. Quero os 4 na minha mão e para mim foi ótimo. Parabéns para vocês, o trabalho é muito legal. E a minha pergunta para vocês é, primeiro, quando vocês fizeram a opção de ter 6 competências e não seguir as 8 competências das DCNs especificamente, o que vocês levaram em consideração para isso? Esse é o primeiro ponto. E uma coisa que eu não lembro exatamente é a questão do projeto integrador, porque vocês definem, por exemplo, competências por área e depois as competências por disciplina, né? E, curiosamente, na construção do currículo da nossa escola, a gente chama de elementos de competência, né? Vocês acho que usam competências elementares, né? Não, nós usamos competências elementares. Foi muito curioso, porque a gente começou a nominar e pouco depois os 4 artigos caíram na minha mão. Eu falei, nossa, eles também estão chamando de elementos, né? Então, a questão é o seguinte, como é que vocês veem essa questão de, primeiro, essa questão de definir só 6 competências gerais, e essa questão da integração das competências nas disciplinas. Se existe um projeto integrador, porque me parece que existem certas competências que elas são mais gerais, e a gente ficar olhando elas para a disciplina acaba, talvez, perdendo aquilo que é de mais importante da competência. Deu para entender minha pergunta? Ninguém entendeu minha pergunta. Acho que sim. Vou tentar. Vou tentar. Em relação às competências, a gente chama elas de básicas e específicas, né? As básicas, que são as de fundamentos, dos fundamentos, sejam das exatas, das humanas e da gestão também, e as disciplinas específicas. E da pesquisa, né? Da gestão não, da pesquisa. As disciplinas, quando a gente constrói os resultados de aprendizagem, eles se integram, como a gente colocou na redação dos artigos, né? Eles se integram com as competências. Então, em alguma medida, seria como se as disciplinas fossem se responsabilizando por pedacinhos da competência. Mas, ao final do processo, existe a disciplina certificadora, que aí ela pode ser oficina, ela pode ser um projeto integrador, ela pode ser um outro tipo de projeto, ela pode ser resolução de problemas. A gente ainda está no processo de construção dessas certificadoras, que é esse momento de mobilização e integração para se alcançar a competência como um todo. Então, a gente tem pensado nesse sentido para não fazer novamente um currículo fragmentado, pendurado em competências, né? É uma preocupação grande nossa. A questão das 6 competências e não das 8 das diretrizes, tem eu acredito até que as meninas consigam responder melhor que eu este aspecto, que é relacionado à gestão, que uma das características da formação em engenharia civil, ela é de gestão, fortemente também da gestão, né? Então, houve uma decisão coletiva para que essa competência ela tomasse um outro formato, agregando as duas coisas.
Joyce, Mari, vocês querem? Naqueles nossos encontros iniciais, né, a pergunta que a gente fez era quais são as competências que a gente espera no engenheiro formado, né? Então, ele precisa saber isso, precisa. Então, nós temos que desenvolver isso, né? Ele tem que agir dessa forma. Então, foi um processo coletivo mesmo, né? Em que a gente determinou, pautado até nas características e competências do corpo docente, né? Porque a gente também não pode acabar desenvolvendo alguma coisa que a gente não tem. Então, isso também reflete muito a característica do corpo docente. Então, acho que essas 6 competências, elas conseguiram falar sobre o nosso curso, né? Falar sobre os docentes, falar sobre as competências que nós temos e o tipo de engenheiro civil que a gente vai formar, né? Porque, às vezes, uma outra instituição, ela forma um engenheiro civil, mas ela forma com competências um pouco diferentes, né? Entendi. Agora, só para completar, então, vocês entendem que as 8 estão colocadas dentro dessas 6? Ou não necessariamente? Porque as DCNs deixam claro o seguinte, né? Existem 8 competências e cada curso coloca as competências complementares que vocês desejam, né? Eles percebem. Eu já vi outros cursos fazendo essa opção de reescrever as competências até com o discurso de que, com isso, eles estão garantindo a identidade do curso, né? Então, mas a minha preocupação é essa, as 8 tem que estar lá, né? A verdade é essa, né? É isso. Mas eu também não estou criticando, dizendo que não estão, porque eu também não lembro, mas a montagem dos 4 trabalhos, que é o foco da discussão aqui na sessão, está muito legal. Eu recomendo, viu? Que todo mundo leia os 4 trabalhos. Acredito que esteja, sim, contemplado. Porque, mesmo que não esteja na competência geral grande, se olhar os elementos de competência, ele vai tendo algumas características. E pela opção teórica que a gente fez, de mobilização do conhecimento, existe uma questão também que é de ordem administrativa. Se abrir muitas competências, a gente não consegue alcançar com a complexidade que gostaríamos de alcançar. Então, nós preferimos fazer uma organização de junção para dar aprofundamento. Nesse sentido, que é uma escolha que nos dá uma condição de conforto e de condições de implementação, porque este também é um ponto que a gente precisa considerar, né? Temos uma determinada condição de oferta hoje e precisamos avançar com o currículo o máximo possível, mas de forma que ele seja implementável, porque sendo uma instituição pública, a gente não tem como estender muito as nossas condições estruturais, né? De número de professores, de carga horária, enfim. Então, a gente foi fazendo escolhas mesmo no sentido de fazer o mais aprofundado possível, alcançando as expectativas propostas nas diretrizes. Entendi. Tá bom. E vocês não avançaram na questão da avaliação dessas competências, né? Pelo que eu lembro, isso daí não estava explícito nos trabalhos, né? Mas também não estou cobrando, porque isso já é uma curiosidade minha também, porque essa questão da avaliação é um nó também, né? Isso. É neste ponto que estamos, né? A construção das certificadoras é o momento da avaliação. Então, a gente vai ter 2 pontos de avaliação. O de cada disciplina, né, que é uma microavaliação, e essa avaliação mais geral. Mas estamos nesse ponto de construção. Tá legal, tá ótimo. Parabéns pelos 4 trabalhos aí. Alguma outra questão? Em sala de aula, ali no dia a dia, vocês estão trabalhando
com alguma metodologia diferenciada? As aulas estão no estilo mais tradicional? Como é que vocês estão fazendo isso no dia a dia? Vocês querem falar? Pode deixar que eu falo, Vivi. Por enquanto, como esse novo currículo ainda não entrou em vigor, né? A gente tem um prazo ainda para finalizar esse processo. O ensino tradicional, eu acho que fica a critério do professor, na verdade, né? Dependendo da característica do professor, o professor conduz isso na sala de aula, né? O que a gente quer mudar daqui para frente, né? Eu, particularmente, trabalho com a disciplina de Introdução à Engenharia. Eu procuro muito mudar a metodologia de semestre para semestre e buscar me aperfeiçoar, porque realmente eu acho que é um período crucial para envolver os alunos e traz uma transformação muito grande no dia a dia deles. Então, a priori, né, ainda estamos na característica mais tradicional nas outras disciplinas, mas o currículo por competência vem aí justamente para mudar essa concepção. E um comentário que eu queria deixar, a gente sentiu muita dificuldade em procurar referências, né? Porque todo mundo tem que fazer, todo mundo tem que se enquadrar nisso, mas ninguém sabe ao certo como exatamente fazer. Então, a gente procurou muito artigos e trabalhos de outras instituições para se inspirar e não encontrou muita coisa. E foi justamente por isso que a gente resolveu escrever e deixar registrado, para que a gente pudesse ajudar outras pessoas que também estivessem nessa encruzilhada. Legal. Eu tento, agora nesse processo assim de ensino remoto, né? A gente teve que correr atrás, porque não adianta, né? Eu entendo que a gente que está na frente do computador agora, morando no computador, porque tudo é pelo computador, até sob a nossa perspectiva era uma coisa muito cansativa, né? Então, assim, essas ferramentas novas, então, algumas ferramentas que o Google disponibilizou por um tempo, isso foi realmente, assim, fundamental para que, enquanto professora, eu também não perdesse muito rumo, né? Porque acaba ficando o dia inteiro na frente do computador e você se usa aquela metodologia de falar, você também fica exausto, né? E eu tenho disciplinas de final de curso, mais de projeto. Então, eu tenho buscado com a Viviane, né? Ela tem me ajudado muito nesse processo de montar uma disciplina em que a gente desenvolva todos os temas numa forma de construção de projeto, assim. Então, super funciona com os estudantes que são aplicados, né? Então, eles vão atrás, fazem, é muito legal, assim. Mas ainda tem uma resistência, porque o trabalho é muito maior, né, deles. Então, exige muito mais por parte deles do que por parte nossa, né, enquanto professor. Mas, enfim, temos que buscar. E essa mudança nesse processo, né, de metodologia de ensino é um dos nossos calcanhares de Aquiles na montagem desse currículo, né? Porque, enquanto universidade federal, há um processo de convencimento de professores também, né? Que a gente precisa mudar a nossa estratégia, né? Que o ensino precisa passar por essa reformulação, que ele exige isso. Então, além de todo esse processo em que a Marcela falou, de procurar, de não saber como fazer, de testar, reescrever várias vezes, tem esse processo também de convencimento, né? Então, tem perfis de professores mais conservadores, enquanto tem professores já muito mais abertos, né, a essas mudanças, assim. Mas também de se pensar nesse processo aí.
Bom. E também sobre a operacionalização, a gente está iniciando os trabalhos de uma comissão de formação docente voltada justamente para levantamento de demandas para a operacionalização desse novo currículo, né? Porque senão ele vai ser um currículo estabelecido no papel, no documento, e na prática, né? Então, assim, vão ter muitas demandas de formação. Formação técnica, formação pedagógica, formação, enfim, né, de variadas esferas aí. Então, nós estamos iniciando os trabalhos de uma comissão justamente para esse levantamento de demandas e tentar suprir essas demandas de formação dos docentes que efetivamente colocarão esse currículo na prática. Carlos, posso Oi? só tem tempinho ainda, não? Tem mais um pouquinho, sim, Silvia. Tinha uma pergunta no chat, eu não sei se é isso que você vai falar. Não, ou... eu até ia fazer um comentário, e talvez se sobrar tempo no final a gente possa responder lá. Tá. Mas eu gostaria de colocar uma questão, né? Eu já disse que eu gostei muito do trabalho de vocês, mas teve alguns pontos. Nós trabalhamos, vocês disseram que procuraram, não sei se vocês chegaram a olhar, né? Eu trabalhei na Unicinos 39 anos. E eu acho que 12 anos eu venho, desde as outras diretrizes, trabalhando com competências. Né? Trabalhei com competências, me aposentei há 1 ano e meio atrás. Né? Na verdade, isso aí de ter o projeto institucional é super importante. De ter as áreas com as competências. E aí, dentro da fala do Otávio antes, tem uma questão da competência transversal, né? Que é aquela competência que, na verdade, ela vai se aprofundando ao longo do curso, em diferentes momentos e transversalmente. Ele não pega uma área. Isso era a pergunta que eu queria, que vocês fizeram, parece, por área, né? As disciplinas de uma área. Então, agora vocês falaram um pouquinho de como é que vocês fazem a amarração, que eu chamava lá de horizontal, né? Tipo um projeto integrador. Se vocês pensaram num projeto integrador que pegasse competências de diferentes áreas, né? Que fosse um projeto que exigisse competências, para ver exatamente até que ponto nós não estamos verticalizando, entende? As competências em determinadas áreas, e sim na questão transversal. Mas isso daria uma discussão, acho que uma tarde toda. Pena nós não ter tempo, mas é sinal que os trabalhos estavam muito bons. Mas eu falei mais para dar uma pensada nisso aí, né? E outra coisa é o envolvimento de professores e discentes. Se é uma equipe que está fazendo, ou se todos os professores estão envolvidos. Né? Porque isso é também, naquela formação docente, se os professores trabalham as competências, trabalham a formulação das competências e compreendem, é mais fácil de vocês trazerem ele para fazer uma formação docente. Tá? Então, é um trabalho duro, é um trabalho de muito tempo. Tá? Desculpa aí. Posso complementar? Pode, Otávio. Não, eu vejo duas coisas aí, eu concordo. Quando eu fiz aquela pergunta da questão do projeto integrador, é que eu lembro que, por exemplo, vocês tinham lá as disciplinas, as disciplinas básicas, profissionalizantes e as certificadoras, né? Eu acho que é isso que a Silvia está colocando, acho que ela traduziu bem. É a questão de, por exemplo, assim, eu vou ter blocos de avaliação dessas competências no meio do caminho. Eu entendo que as certificadoras lá no final vão mostrar se esse aluno efetivamente atingiu todo depois de chegar no curso, mas como é que eu vou ter pontos de controle ao longo desse trabalho? Esse é um ponto, né? E segundo, eu quero fazer um merchandise aqui. Na verdade, existe um GT de formação de professores em que a gente tem discutido isso. Eu não sei se vocês chegaram a participar já, né? Mas nós tivemos recentemente uma live que falou sobre avaliação, foi justamente com uma instituição do Paraná, né? Que foi a PUC do Paraná, que participou junto com a CESUPA, lá de Belém do Pará. E a gente tem outros eventos que estão sendo trabalhados. Eu, quando li o trabalho de vocês, eu falei, é óbvio que eu não posso ficar falando disso agora até que isso seja publicado. Né? Mas agora já fica o convite aqui para daí então a gente fazer contato e eventualmente vocês também participarem do GT de formação de professores para contarem um pouco, para contar esse percurso mesmo, dessa construção que vocês estão realizando lá nessa apresentação com os 4 trabalhos. Tá? E aí a questão, a formação de professores é fundamental. Né? E a Silvia tocou num outro ponto que me move, que é o seguinte: não adianta você ter professores com a ideia do ensino por competência se você também não levar essa informação para o aluno.
Porque, por exemplo, a minha escola passou por um processo de reforma curricular e até hoje tem aluno que ainda não tem clareza, muitas vezes, daquilo que está sendo realizado. E isso precisa ser divulgado para que os alunos também tenham aderência, né? Quer dizer, o professor leva, o aluno adere, compra a ideia e vai trabalhar lá na frente também. Então, é uma questão de trabalho do corpo docente e uma questão de divulgação do trabalho e envolvimento do corpo discente, para mostrar o que é o nosso projeto pedagógico, né, e como é que ele se desenvolve. É isso. Esse ponto é fundamental, viu, Otávio? Porque no nosso trabalho aqui, também, semestralmente, nós tínhamos que fazer um corpo a corpo com os estudantes para que eles entendessem o que é que nós estávamos propondo e qual que é o ganho, né, para eles entenderem o que eles estavam ganhando ao longo do tempo com a mudança curricular, com o trabalho por projeto, com a integração de professores e tudo mais. E se vocês não conquistam os alunos, né, no sentido deles entenderem o que eles estão ganhando com isso, qual que é o diferencial disso para a formação deles, às vezes o trabalho de vocês ele acaba não surtindo todo o efeito que se gostaria. É um trabalho bem intenso da coordenação, do corpo docente e de uma comissão organizada aí, montada para isso, né? Para essa conscientização e engajamento dos estudantes também. Nessa questão dos discentes, eu particularmente, acho que as meninas também estão caminhando nessa direção. Eu acho que o ensino remoto nos ajudou nessa questão, né? Porque no ensino por competências, muita da responsabilidade é da parte deles, né? E a gente já tem falado isso em sala de aula justamente para criar uma conscientização, criar um movimento, porque atualmente os estudantes que chegam não têm essa maturidade. Não, eles sentam na sala de aula e esperam que tudo venha a mim. Né? E a gente tem feito um trabalho assim extraoficial ainda, né? Mas eu acho que, com certeza, os alunos precisam ter esse entendimento. Mas, por enquanto, a gente está tentando convencer todos os professores. Tá ótimo, então. Obrigado e parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Carlos, só mais um comentário. Eu estou vendo que tem a Marcela, a Mariane, a Viviane e a Joyce aí. Quem que é pedagoga aí? Viviane. Olha, essa é outra coisa que eu defendo, né? Eu acho que a área de educação dentro das engenharias... O tempo todo. Exatamente, não é só engenheiro. A gente pega conhecimento de tudo quanto é área, filosofia, educação, né? A gente pega psicologia, a gente pega antropologia, tudo isso ajuda a formar o profissional, certo? Então é super importante essa participação. Isso. Meninas, não esqueça de dar uma olhadinha nos comentários lá da área, porque tem algumas escritas bem legais sobre os trabalhos de vocês. Tá bom. Então, obrigado e vamos passar então para o próximo bloco. Acho que a gente pode mudar o comentário. Mudar um pouquinho o foco. Agora, nós tínhamos montado um bloco que envolve os dois trabalhos do Peixoto, o trabalho do Gabriel aí com o Otávio e o trabalho da Natália. Eu não sei se tem alguém representando a Natália aqui hoje. Tem uma Natália na tela aí. Tem, eu não consegui enxergar. Natália, você. Já encontrei, da Federal Rural do Semiárido, não é isso? Então, tá bom. Então, esse segundo bloco é o trabalho, então, os dois trabalhos que o Peixoto apresentou, o trabalho seu, Natália, e o do Otávio com o Gabriel. O Gabriel está aqui também, né? Bom... Estou aqui. Estou aqui, sim. Bom, alguém tem alguma pergunta para fazer no início? Tem alguma questão lá, Silvia, que a gente tenha... Nós vamos fazer por trabalho ou vamos fazer do bloco todo as perguntas? Eu acho que a gente pode fazer pelo bloco, mas aí se tiver alguma coisa mais específica, a gente direciona. Tá bem. Tá?
Então, eu tenho pelo número do trabalho aqui, é o 3328. Esse aqui eu não tenho nome, só um minuto. O 3328 é o plano de retomada. É do Peixoto, tá aí o Peixoto, não? Tá aí, sim. Tá, então vamos começar por essa aqui. É uma pergunta que está lá nos comentários. Então, caro Peixoto, muito interessante saber que o GT do Centro Tecnológico fez um diagnóstico tão detalhado para suporte à proposta do plano de retomada. Gostaria de saber o planejamento para a atualização desse diagnóstico por semestre. Acho que pode ser uma grande ferramenta de avaliação, saber como os alunos e professores estão se sentindo depois deste primeiro momento de confinamento, principalmente com as projeções de que o ensino remoto pode se estender. Olá a todas, a todos, boa tarde. Gostaria de responder a pergunta informando que essas atividades que foram descritas no artigo, elas estão entre maio e julho. Elas começam do início do diagnóstico até a aprovação no Conselho de Centro das Diretrizes do Ensino. A portaria da diretoria de centro que instalou o GT não estabelece período de início e nem período de fim de atividades. Então, a gente manteve o canal de diálogo com os alunos, com os professores, com os departamentos, com o núcleo de orientação educacional que assessora a diretoria do Centro de Tecnologia para essas questões curriculares, como para a reforma de curso também, e para a adaptação dos planos de ensino. Nós tivemos um interstício que foi necessário para a elaboração de uma nova oferta de disciplinas para o período 2020.2, já remoto, que iniciou agora dia 23 de novembro na UFC. E esta elaboração desses planos de ensino remoto, segundo essas diretrizes, já foram bem melhor embasadas, encaminhadas, do que a transição que nós tivemos no início do ano. Então, nós acompanhamos a elaboração dessa oferta, procuramos disciplinas de reposição, procuramos consultar a qualificação dos docentes, como teve um ciclo de formação docente, também a elaboração dos planos de ensino remoto e também ressaltar o envolvimento discente para que a gente não tivesse nem trancamentos, nem supressões de disciplinas em massa. Em uma próxima fase, um próximo período, nós podemos verificar uma estratégia de acompanhamento, além da abertura do canal de diálogo, porque o grupo de tecnologia, o grupo de trabalho tem tanto professores como alunos, chefes de departamento, membros de pós-graduação, servidores técnicos administrativos e acompanhado pela diretoria. Mas nós temos que pensar um diagnóstico, por exemplo, que não se resuma só a enquetes, porque nós observamos que alguns alunos têm essa saturação nas enquetes. Novas enquetes foram propostas por outros grupos de trabalho fora do CT, por exemplo, e a participação vem caindo. O que nós estamos conseguindo observar é que nós estamos conseguindo uma adaptação satisfatória ao método de ensino remoto e que, com certeza, o semestre de 2020.2 terá muito mais aproveitamento, porque tem um plano de ensino com melhor planejamento, acompanhamento e envolvimento discente. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você, Peixoto. Naquele primeiro trabalho que você apresentou, falava de um painel de continuidade, né, e falava dos efeitos, né, da Covid, e você fala em algum momento, né, que foram levantados alguns pontos em que os estudantes e os docentes levantaram algumas questões que dificultavam, assim, que geravam um certo impasse no trabalho, né? E uma das questões que se fala muito é a questão a gente está indo num ensino remoto, num ensino aí por meio virtual. Vocês, por acaso, tinham um levantamento, por exemplo, dos estudantes que participaram da pesquisa? Quantos já tinham feito algum tipo de curso online? Por exemplo, esses cursos que a gente tem disponíveis, inclusive no exterior, aqui no Brasil, cursos de curta duração. Alguma experiência que eles já tivessem tido com cursos que não fossem presenciais? Ou isso não estava no escopo de vocês?
Isso não foi levantado porque nós partimos do princípio que a maioria de alguns respondentes, como por exemplo a disciplina de desenho para engenharia, que teve a maior participação, a maior frequência, são de alunos ingressantes. E também nós partimos do PPC de engenharia civil, como das outras 14 engenharias que tem no CT, que não tem previsão de atividades híbridas, remotas ou à distância. Então, nós partimos do caso mais pessimista, que é aquele aluno que não teve nenhuma experiência remota e também professores que não tiveram experiências remotas, como foi apontado na expansão desse diagnóstico realizado no contexto do Centro de Tecnologia. É que agora, para as próximas pesquisas, né, quando chegar no ano que vem, nós vamos ter um percentual muito maior de pessoas que já tiveram uma vivência em ensino remoto, né? Então, aí eles enxergam isso como uma nova perspectiva, né? Perspectiva Exatamente. de quem já vivenciou um e outro tipo de experiência, né? Exatamente. Além disso, um dos objetivos desses estudos é avaliar quais experiências remotas, as boas práticas remotas, que podem ser colocadas nos novos PPCs de engenharia que estão em fase de reforma curricular. Então, a próxima fase, por exemplo, desse estudo pode ser um estudo sobre boas práticas remotas, já para suportar a reforma curricular. Então, ótimo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem algum questionamento sobre esses trabalhos, Silvia? E, passando para outro, né? Isso. Tá. Tem sim. Só um minuto. Gabriel aí. Tá. Opa, oi, estou aqui. Aqui das observações, tá? Vou considerar interessante, né, a comparação dos momentos de pesquisa. Tá? E aí é uma pergunta minha, tá? Houve uma mudança efetiva dos professores que não acreditavam, há 5 anos atrás, da pesquisa de vocês, né? Que não acreditavam nos projetos de atividades especiais em relação à postura de agora? Tá? Isso é uma das perguntas. Tá? A outra pergunta veio do Anderson. Eu anotei o nome de quem fez a pergunta para depois vocês poderem responder, se for possível. Anderson Rabik. Tá. Pergunta do Anderson. Tá? Os PAEs funcionam mais como disciplina optativa sem avaliações, com uma carga horária expressiva, ou mais como mini cursos objetivos e de rápida duração. Tá? E aí ele segue. Na São Judas, eu acho que é São Judas, o EPSJ, né? Não há esse tipo de atividade, mas pelos exemplos que são dados no trabalho, né, ele questiona... Ele questiona o exemplo, mas pelos exemplos disponíveis no artigo, elas se assemelham muito a disciplinas optativas e atividades extracurriculares, como CREA Júnior, Empresa Júnior, Engenheiros Sem Fronteiras, etc. Tá? Perguntem se, então, se houve mudança, se ele vai acabar mais ou menos objetivos de rápida duração. Certo. Eu vou começar respondendo a do Anderson, que você fez agora por último. E as PAEs, elas são optativas, os alunos eles têm o direito de escolha de qual eles querem. Ela, vamos dizer assim, ela é obrigatória, porque todos os alunos têm que ter as PAEs no final do ano para ter a conclusão certinha, mas elas são optativas porque você pode escolher entre diversos cursos que a Mauá oferece. E elas são diferentes das atividades que ele citou, né, como o CREA Júnior, Empresa Júnior, porque a Mauá também tem a Mauá Júnior, tem Enactus, tem diversas empresas que elas contam como PAE, como uma atividade, mas são diferentes.
as PAIs, elas são mesmo uma disciplina optativa sem avaliação, apenas para realmente ter um ensinamento diferente, mais amplo, de coisas que serão muito úteis para um engenheiro futuramente, né? E respondendo a sua pergunta agora, em relação ao questionário que a gente fez, né, 5 anos atrás, houveram algumas mudanças, porém, muitos professores continuam acreditando ter alguns erros nas PAIs, né, que é, por exemplo, o comprometimento dos alunos e a percepção deles em relação às PAIs. Os professores continuam acreditando que muitos alunos eles não têm consciência do que a PAI simboliza, né? Que a PAI, para quem não sabe, eu acredito que todos saibam, mas é os projetos e atividades especiais da Mauá. Então, o verdadeiro significado das PAIs é esse, é completar o currículo do estudante, né? Tornar o currículo um currículo mais bem elaborado, com mais qualidades, com características que possam ser muito úteis no futuro do profissional do engenheiro, né? E muitos professores, pelo questionário que a gente fez, né, e introduziu a eles, e as respostas que a gente obteve, a gente pôde ver que muitos professores, eles acreditam que os alunos, eles não conseguem ter essa visão, que eles veem a PAI mais como uma disciplina que eles precisam cumprir para poder, no final do ano, se formarem, sabe? Terem aprovação. E eles não conseguem perceber que as PAIs realmente, uma PAI que você leve a sério, que você faça um curso decente, pode ser que você venha a ser o seu diferencial, talvez numa entrevista de trabalho, no seu currículo, isso possa ser um diferencial para você entrar para a empresa ou não entrar. Então, essa visão dos professores continua bem parecida do questionário de 5 anos atrás para o questionário de agora. Acho que é isso. Se tiver mais alguma pergunta. Se o Otávio quiser completar alguma coisa também, ele pode ficar à vontade. Eu gostaria de fazer uma pergunta, Gabriel. Eu vi que vocês fizeram essa pesquisa e aí vocês apontaram que tinha 13 docentes participando da pesquisa, né? Acho que só uma parte deles que respondeu. Quantos professores, de fato, estão envolvidos com as PAIs? São só esses 13? Vocês têm Não. Um universo maior que isso? Não, a gente tem um universo bem maior. Assim, número preciso de quantos professores estão envolvidos com as PAIs, eu não sei, mas a Mauá oferece aproximadamente uns 50 cursos de PAIs, então deve ter aí pelo menos uns 40 professores, 45 que aplicam PAIs, ou mais, eu não sei responder isso. Mas a gente trabalhou com 13 porque a gente quis pegar professores orientadores de cada disciplina. Então, a gente enviou para o professor orientador de engenharia civil, professor orientador de engenharia elétrica, professor orientador de controle e automação, e desses 13, apenas 8 responderam a gente. O Otávio até insistiu, mandou mais uma vez, mandou e-mail outra vez, mas a gente não sei se eles estavam muito corridos ou não. Foram os 8 que nos responderam e a gente trabalhou em cima desses dados. Posso complementar? Pode. Só para essa pesquisa que o Gabriel fez, como ele falou, né? Na verdade, eu fiz uma pesquisa há 5 anos atrás, quando os PAIs começaram a ser implementados na escola. Essa mudança curricular começou a ser realizada, que ela começou a ser implementada em 2015, né? E primeiro essa questão da crença que a Silvia colocou, realmente a adesão dos professores é uma coisa que foi acontecendo gradativamente, né? Então, o pessoal da Federal do Paraná, da Tecnológica do Paraná, estava falando, isso leva tempo, né? Então, desde quando foi implementado, as PAIs começaram a ser estudadas na escola em 2013, começaram a ser implementadas em 2015, e a partir daí é que os professores começaram a aderir, né? Então, é um trabalho de longo prazo para daí você ter a adesão dos professores. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é o seguinte: na Mauá não existe mais atividade extracurricular. Tudo virou curricular. Se o aluno trabalha no Baja, se o aluno trabalha na ENAC, se o aluno faz PAI, tudo isso conta horas para aquilo que a gente chama de uma disciplina PAI, de um modo mais geral. Então, a gente conseguiu empacotar todas as atividades dentro de uma disciplina, de modo que o aluno ganha a hora e, consequentemente, ele está trabalhando e realizando um projeto e ganhando atividades lá dentro. Eu acho que isso... E, olha, eu quero chamar a atenção de que isso foi uma sacada que a gente teve com
dentro das DCMs antigas, que elas já permitiam esse tipo de coisa, elas já permitiam essa questão. E eu acho que o grande mérito de tudo isso é a questão da flexibilidade, porque a partir do momento que o aluno faz, por exemplo, ele tem lá no primeiro ano uma carga didática de 26 horas e 4 são de paz, e ele escolhe, ele começa a tornar o currículo dele flexível, porque ele vai escolhendo o caminho que ele vai realizar ao longo do curso. Por exemplo, o Gabriel foi meu aluno de iniciação científica. Ele está encerrando agora o ciclo. O fato dele ter trabalhado em iniciação científica contou horas dentro da disciplina PAI e, consequentemente, ele deixou de fazer algum outro projeto porque ele tinha um projeto de iniciação científica e isso contou horas no trabalho dele, né? Então, as PAIs têm essa característica. Agora, especificamente, o trabalho do Gabriel foi olhar a visão do professor, né? E o Gabriel, ele complementou, ele está apresentando agora, no final do ano, um relatório sobre a visão dos alunos. Se Deus quiser, vai virar um trabalho do Cobejo do ano que vem. Certo. Não sei se complementei as perguntas. Eu estava preocupado, Gabriel, porque o pessoal da PUC do Paraná foi tão espremido lá da tecnológica, que eles iam massacrar, mas elas ficaram quietinhas. Iam devolver na mesma moeda. Silvia, você tem alguma outra questão? Tenho Agora... outro trabalho, não sei se está aí, o 3212? Tá, a Natália está aí, sim. Está aí a Natália. Tá, oi, Natália. Então, a seguinte pergunta, eu tirei lá dos comentários e elas têm mais ou menos, são parecidas, tá? Então, o objetivo foi a análise do desempenho do corpo docente do trabalho, destacando a importância do tripé ensino, pesquisa e extensão para a formação dos alunos. No entanto, o trabalho é bem focado em dados de pesquisa dos professores, que o seu desempenho na pesquisa tendo como base, prioritariamente, dados numéricos, né? Pergunta. Considerando que as competências necessárias para um docente de graduação e a importância da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, tá? Em que o trabalho efetivamente contribui para a formação discente, tá? Isso aqui foi o trabalho, ele foca, ele tem toda uma introdução que a gente imagina que ele vai trabalhar no ensino, pesquisa e extensão. E fala na indissociabilidade, mas o trabalho foca exclusivamente em produção docente. Não fala nem em qualificação da produção, como é a questão de impacto, né? Então, é exatamente como tu vê que isso pode contribuir para a formação do discente. Depois teve outra pergunta do Anderson, que vai mais ou menos na mesma linha. Se existe, se está em desenvolvimento, se existe a possibilidade de vocês de realizar uma pesquisa no mesmo sentido do desempenho do corpo docente, focado em ensino e extensão. Acredito que seja uma discussão importante, visto que nas universidades é comum que o tripé da educação seja desequilibrado, principalmente no que se refere ao ensino. Então, mais ou menos na mesma linha, né? Isso. Boa tarde a todos. O objetivo deste trabalho era exatamente analisar a produção científica de pesquisa. Evidenciamos na introdução que há uma relação, né, com a atuação docente em que se considera o tripé: pesquisa, ensino e extensão. Né? O Anderson perguntou se já tem ou se tínhamos a intenção de desenvolver, né, esse relatório para extensão e ensino. Né? Eu estou colocando aqui no chat
o link para os painéis são esse trabalho foi extraído, né? O trabalho, né? Pelo evento ser de engenharia, só foi contemplado cursos de engenharia, né? Mas nesses painéis que eu estou disponibilizando os links no chat, tem todo o arcabouço referente à extensão e à pesquisa. A parte de ensino ainda está em desenvolvimento. Mas reforço, né? O trabalho foi somente de cursos de engenharia, né? E os links que eu enviei no chat, eles contemplam o campus todo. Por que a gente não trouxe já, né, ensino, pesquisa e extensão? No momento em que esse trabalho foi desenvolvido, né, eu estava na coordenação de pesquisa do campus, e aí a direção do campus me sugeriu desenvolver para que a gente tivesse um parâmetro, né, de desempenho dos docentes no campus, de acordo com o tripé. Né? Não tivemos tempo de concluir todas as análises do ensino, pesquisa e extensão, e por este motivo, né, não contemplamos, né, esses outros aspectos do tripé da atuação docente, né, no ensino superior. Mas, né, o objetivo é concluir as 3 análises para que a gente possa ter uma avaliação mais completa, né, considerando aí as necessidades de atuação do docente no ensino. Não sei se ficou alguma dúvida ainda relacionada à pergunta, mas... Não, acho que ficou claro, e eu tinha entendido também que esse era um trabalho que o foco dele era a pesquisa, né? E eu até tinha colocado aqui nas minhas anotações, quando vocês fizeram o levantamento de publicações em periódicos, né? Vocês falaram em publicação em periódico, um aumento ou uma diminuição desse número de periódicos, quer no curso de engenharia de produção ou no curso de engenharia civil, né, que tinha uma comparação entre os dois. Agora, vocês não levaram em conta, por exemplo, o fator de impacto, qualis, era só assim, se foi publicado ou se não foi publicado, é isso? Isso, nós não entramos no mérito da avaliação de qual o fator de impacto dos periódicos, né? E foi uma avaliação um pouco mais generalista, óbvio, né? Para a gente ter uma análise mais aprofundada, teríamos que fazer aí essa análise de fator de impacto. Porém, nos links, né, no painel, tem as classificações e tem o qualis e tem as áreas também que eles foram classificados, que esses periódicos foram classificados. Mas no artigo realmente não tem. Não, mas é importante a gente ter esse retrato, né, para que você tenha uma referência histórica, né, em algum momento, né, não sei quanto tempo que vocês têm funcionando essa instituição. Eu vi que muitos professores estão em fase de titulação, capacitação, então eles tiram licença, eles voltam, então tem um movimento ali acontecendo, né? Então, vocês têm hoje um momento histórico e depois, daqui a alguns anos, vocês podem refazer essa pesquisa ou alguma coisa assim, para efeitos de gestão, isso é uma ferramenta bastante interessante, né? Esse foi o primeiro levantamento que foi feito, né? O campus, ele tem 10 anos, né? Desde a sua inauguração, e o curso de engenharia de produção tem 6 anos, né? O curso de engenharia civil deve ter aí por volta de uns 8 anos. Mas aí é um campus, né? Que é recente, de certa forma, né? A gente vê universidades com 50 anos, então a universidade, um campus que tem 10 anos, ele é de certa forma recente, e é a primeira vez que esse levantamento foi feito, né, considerando o ensino, pesquisa e extensão. Tá ótimo. Alguma outra questão? Alguém quer perguntar alguma coisa para um dos apresentadores desse bloco? Não? Tudo bem. Então, podemos passar então para o próximo grupo?
Nós temos, então, agora, os 4 trabalhos restantes são um trabalho sobre egressos do curso de Engenharia de Bioprocessos, o uso de metodologias ativas, né, o uso de TBL, tem o trabalho com o primeiro semestre de Engenharia Química, né, do Cláudio, e um outro trabalho sobre gênero e evasão no ensino superior, que é da Ana. Então, são os 4 últimos trabalhos que nós temos nessa sessão aqui. Aí, Silvia, se puder... Tá sem som, Silvia. Eu estou com 2 páginas aqui abertas. Então, o trabalho com os egressos, 33, 34, né? Que é da Universidade Federal de São João del Rei. Né? Então, pergunta, qual a contribuição da pesquisa feita com os egressos para a qualificação do curso, do currículo do curso? E como esses resultados foram ou serão aproveitados para essa qualificação? Boa tarde a todos. Eu não vou aparecer porque meu webcam deu problema, gente. Então, desculpa, eu vou ficar só no áudio. Tudo bem. Bem, sobre a contribuição do trabalho, na UFSJ especificamente, nós temos um sistema de egresso. Ele é recém-lançado, chamado Portal do Egresso, só que ele é muito falho. Eu estudei na UFSJ, eu fui formado em Engenharia Civil por lá, e depois eu voltei como professor substituto. E foi aí que eu percebi que a gente não tinha como ter um perfil de egresso que fosse digno, né, fidedigno a realmente como o pessoal tem se portado no mercado de trabalho. E aí, aplicando essa pesquisa em Engenharia Civil, os outros cursos, dentro da pesquisa, começaram a me procurar para falar que eles também não tinham esse perfil de egresso que pudesse balizar o curso. Foi o caso do curso de Engenharia de Bioprocesso. Como eu era professor da disciplina de meio ambiente, eu acabei dando aula para os 5 cursos de engenharia de lá. E o que acontece? O portal do egresso, ele tinha 5 perguntas básicas sobre contato, empresa que o aluno está seguindo, mas ele não trazia informação relevante nenhuma a respeito de como que o egresso está no mercado, quanto tem ganhado, se está atuando na área. E aí, para o curso de bioprocesso, uma informação muito importante que essa pesquisa trouxe foi que somente 1/3 dos egressos formados atua na área de engenharia de bioprocesso, sendo que, na verdade, as questões quanto à satisfação com o curso eram muito bem avaliadas, as questões quanto à satisfação com o campus eram muito bem avaliadas. Então, o que se percebeu foi que o engenheiro de bioprocessos ele ainda é muito desconhecido no mercado, porque é um profissional que está satisfeito com a situação profissional, está satisfeito com o curso, mas não aparece na área em que ele foi formado, né? Ou não está trabalhando, não conseguiu emprego, ou não está trabalhando na área de formação. Então, isso aí trouxe informações para o curso, de forma que o NDE, tanto o NDE quanto o colegiado, já pediram a nossa pesquisa, né, completa, várias informações que não couberam no artigo, né? A gente enviou para ele já tem posse desse documento, tem a esperança de que se leve para a reitoria, para que ela aproveite dessas informações também para ajudar a balizar o curso. E uma das medidas que já está sendo tomadas é de apresentação do curso para as empresas próximas aqui da região, do Alto Paraopeba. Então, é convidar a empresa para participar de eventos do campus, para que eles possam conhecer esses engenheiros de bioprocessos e também como eles podem atuar, né? De forma a ajudar os futuros engenheiros a conseguirem entrar no mercado de trabalho, mais na área de formação. Deixa eu perguntar uma coisa, Anderson. Você
pelos resultados que você apresentou, basicamente, vocês têm um terço dos egressos desempregados, um terço trabalhando na área e um terço fora da área, basicamente, né? E, de certa forma, vocês apontam que o terço que trabalha na área é porque as empresas elas não conhecem muito bem o perfil do formado aí por vocês, né? E vocês, por acaso, têm alguma prática de desenvolver um trabalho, por exemplo, de apresentação do curso ou diálogo mais estreito com as empresas da região? Vocês estão organizando isso nos próximos momentos? Como é que vocês estão lidando com isso assim, daqui em diante, para tentar reverter esse cenário aí, desse um terço? Só esclarecendo que eu não tenho tanta propriedade para dar essa resposta, pelo fato de que, mesmo tendo realizado e coordenado essa pesquisa, eu era lotado no departamento de engenharia civil. Só que como no departamento de engenharia civil deu muito certo, acabou que a gente replicou essa pesquisa de egressos em todos os outros cursos. Mas eu tenho contato com o coordenador do curso de engenharia de bioprocessos, e ele já me disse que uma das coisas que eles têm feito é, primeiro, reduzir as opções de estágio. Eles estão sendo mais rígidos quanto aos locais que os estudantes estão fazendo estágio, né? Então, ele não está aceitando que eles participem de qualquer empresa, para já direcionar desde a graduação esses alunos para algum local em que as atividades que eles realizam, elas tenham a ver com o que se espera do engenheiro de bioprocessos. E, embora agora a gente está nessa situação pandêmica, né, havia a ideia de aproveitar a semana da engenharia de bioprocessos que há no campus para trazer essas empresas, convidar essas empresas, porque, como ele relatou para mim, às vezes a própria empresa não sabe que o engenheiro de bioprocessos pode contribuir ali no local de trabalho deles. Então, às vezes falta conhecimento da própria empresa em saber do engenheiro de bioprocessos, às vezes falta também do aluno formado a vontade de ir atrás dessas que possam se encaixar. Mas ele, como coordenador do curso, me garantiu que eles vão utilizar esse trabalho para realizar essas estratégias, só que, como eu não faço parte do núcleo deles, eu não consigo descrever aqui quais são essas estratégias que eles estão tomando, só sei do que eles me contam. Obrigado. Temos mais perguntas, Silvia, do chat, lá do sistema? Do outros trabalhos, sim. Peraí, só um minuto. Tá, do trabalho 3.300, tá? Que é a experiência o Cláudio, meu amigo. Oi. A experiência, então, da PUC, né, no Rio Grande do Sul, do curso de Engenharia Química, na disciplina de Introdução à Engenharia, né? Então, eu acho que é interessante o trabalho do Cláudio, porque houve uma diferença entre as instituições privadas e as públicas nessa retomada, vamos dizer, das atividades remotas, né, durante o tempo da pandemia. Então, foi um tempo muito curto que ele coloca ali para se organizarem e para trabalhar, né? Então, isso aqui até também eu queria saber assim, Cláudio, se tu poderia falar um pouquinho de quais os pontos que tu julgaste positivo nessa retomada, né? E qual foi a presença remota dos alunos nas atividades ao longo, né, do desenvolvimento da atividade? Se eles permaneceram nessa com a presença, vamos dizer, remota, né, durante todo o tempo, ou se algum tempo foi, depois retomou, depois saiu. Como é que isso aí funcionou, de fato? Tá, então, já sigo morrendo de saudade. Tá me ouvindo? Assim, na realidade, amanhã de manhã tem um outro trabalho que a gente está apresentando, que daí fala bem
da retomada da escola em si, como é que foi todo o processo. E esse trabalho ele é específico, obviamente, de uma disciplina, né, para exemplificar bem a situação, mas pegando o gancho que tu colocou, eu acho que é importante, a gente teve, na realidade, 3 dias entre, olha, vai parar e vai começar, né? Então, em 3 dias a gente teve que fazer capacitação de professores, e aí é o núcleo, né? Lembra que eu te comentei que é o núcleo que eu coordeno dentro da escola. Em 3 dias eu fiz 11 oficinas com os professores, para pelo menos tranquilizar todo mundo e começar a colocar o que a gente ia passar. E a gente viveu, né, 2020/1, um período muito de incerteza, que era aquela coisa, estamos entrando num processo remoto. Por quanto tempo? Né, daqui a pouco, não, vai prorrogar. Né, a ponto que chegou lá no final do semestre, a gente ficou todo em remoto, que é um pouco diferente do segundo semestre, que a gente já entrou em remoto pensando que ia até o final em remoto. Né? Então, a gente teve uma situação, tanto para os alunos quanto para os professores, uma certa insegurança no primeiro semestre, que é onde relata esse trabalho. Mas a gente teve, eu acho que de uma maneira geral, não pensando na disciplina, a gente teve alguns pontos que foram bem significativos para os professores, que é a questão, como é que eu faço avaliação? Esse foi o ponto crítico, que era o grande problema. E daí começar a se trabalhar com isso. E aí vem um ponto positivo. O que foi o ponto positivo? Um compartilhamento entre os professores. Né? Então, a gente começou a fazer uma série de trabalhos, oficinas, reuniões, ou de curso, ou fazer o que a gente chamou de rodas de conversa, para cada professor que tivesse feito alguma coisa diferente, trouxesse para o grupo de professores para poder compartilhar isso. Então, acho que uma das coisas mais positivas que a gente teve no período foi esse apoio do colega, tá? E também dos alunos, porque os alunos começaram a dar um feedback muito rápido do que estava acontecendo. Isso a gente está gostando, isso a gente não está gostando. Né? E com isso a gente conseguiu manter o aluno um percentual bastante grande nas aulas síncronas. Tá? A gente não teve uma demanda tão grande, que é o que já aconteceu no segundo semestre. Como ele já sabia que a coisa ia ficar, e nós deixamos todo o nosso material gravado, ele assiste em outro horário, então ele não tem mais aquela participação tão direta. Então, o percentual de participação numa aula síncrona no segundo semestre diminuiu. No primeiro semestre foi muito interessante. E o desafio, porque da gente ter escrito esse trabalho, foi que os alunos da turma de introdução, eles tiveram uma semana de contato com a universidade. E depois eles sumiram da universidade. E uma parte da turma que entrou, principalmente os alunos ProUni, eles nem conheceram a universidade. Eles entraram já num processo, né, que a gente já estava no remoto. Né? Então, a gente já estava no processo remoto, então eles nem conheceram a universidade, eles não entraram dentro do campus. Né? O pessoal agora do segundo semestre, os calouros do segundo semestre, também eles não pisaram na universidade. Eles não entraram dentro da escola. Né? Então, a gente teve que fazer uma coisa que a gente brinca assim, a gente teve que ficar de cabeça para baixo, fazer de tudo e reinventar como fazer com que esse cara se sentisse acolhido e se aproximasse da gente, né, nesse processo. Né? Eu brinco muito com eles assim, quando vocês passarem por mim, me chamem, porque eu não vou me lembrar de vocês. O máximo que às vezes a gente vê é uma foto ou um vídeo rapidamente que é diferente de ver pessoalmente. Né? Então, daqui a pouco vocês vão dizer, aquele cara foi meu professor e é um mal educado. Né? Então, essa coisa do contato foi um grande problema, mas eu acho que a gente conseguiu, eu acho que o grande ponto positivo foi o compartilhamento e o apoio que a gente teve, tanto de professores, colegas e dos próprios alunos. Não sei se queria alguma cosita. Eu queria completar essa pergunta da Silvia, que o foco dela era um pouco mais assim em termos de participação. Você
percebeu, por exemplo, se teve alguma mudança na taxa de evasão desses 2 períodos aqui? A gente fez, né? Eu coordeno a parte do núcleo de inovação pedagógica da escola. Então, dentro da escola, a gente fez todos esses levantamentos, né? Então, a gente teve uma evasão menor, tá, do que no processo presencial, tá? Então, lógico, tem vários fatores, tá? Tem fatores que eu acho positivos e tem fatores que eu acho negativos. Por exemplo, a gente teve algumas situações de alunos que permaneceram no sentido, vou ficar porque eu sei que eu não vou ser reprovado, tá? Então, isso a gente teve, porque tem algumas disciplinas que a gente conhece, nós somos professores e a gente tem colegas, e a gente sabe que a gente tem colegas e colegas, né? Então, existem aqueles colegas que vão ali, é remoto, vou fazer de qualquer jeito e deu, né? E ponto, passa todo mundo. Mas a gente nota o seguinte, não teve a evasão, se a gente acompanhar, a gente acompanhou 2017, 2018, 2017 até 2020, tá? A gente tinha mais ou menos a mesma evasão 17, 18, 19, e 2020 ela foi bem mais baixa. Teve uma diminuição de, acho que no primeiro semestre reduziu, comparando assim em média, acho que, se eu não me engano, foram 6, 7% a menos, e no segundo semestre 11% a menos. Então não teve uma evasão tão grande, não foi uma... apesar de ter aqueles alunos que, olha, não vou fazer, não quero, não gosto, né, não tô preparado para, né, e daí cancelaram ou trancaram, alguns voltaram, outros estão esperando que tenha uma retomada presencial para voltar, né, mas não foi tão grande, a gente imaginou que ia ser maior e não foi. Porque o que se imaginava é que a evasão pudesse ser muito maior por conta dessa mudança, né? E não teve. Eu tenho conversado com pessoas de várias instituições, né? E eu tenho percebido que não foi significativa essa evasão, né? Não mudou muito em relação à sequência histórica que se tem na maioria dos lugares. A gente estava preocupado com a questão principalmente da parte prática, né, do aluno não ter aquele contato. Mas, de novo, a gente começou, como eu disse, a gente começou cada um inventar alguma coisa e passar. Então, por exemplo, ontem eu estava dando aula para uma turma e eles chegaram, só foi bárbaro que a gente conseguiu fazer todas as práticas, obviamente não ter feito ela, né, presencial, mas tu conseguiu trazer para a gente todas as práticas e a gente trabalhou nas práticas mesmo de forma remota. Então, existem maneiras da gente fazer isso, né? Dá trabalho, tu tem que ficar fuçando em um monte de coisa, tu tem que, né? Por exemplo, como eu falei dos calouros, como os calouros não conheciam o prédio, eu peguei um sábado de manhã e fiquei filmando o prédio, né? E daí depois passei daí comecei a filmar cada laboratório, então eu comecei a passar vídeos do que eles estariam, né, fazendo, como eles estariam fazendo e onde eles estariam, né? Então, para eles terem esse contato, saber o que... Mas são coisas que tu inventa, né? A gente acaba se virando nos 30, né? Exato, exatamente. E a Silvia me conhece, sabe que eu sou louco varrido o suficiente para inventar essas coisas, né? Alguém quer fazer alguma pergunta? Podemos passar para o outro trabalho, Silvia? Eu tenho uma pergunta. Tem aqui uma pergunta A Marcela tem uma pergunta. Como? A Marcela eu tenho uma pergunta para o Cláudio. Sim, eu vi que tu dá a introdução. Eu dou a introdução, então eu fiquei curiosíssima sobre a tua metodologia. Eu tenho 2 perguntas, na verdade. Eu fiquei curiosa a respeito daquele passo que você descreveu a respeito da avaliação das disciplinas. Uhum. Eu tentei acessar o artigo completo, mas não consegui. E a respeito da ementa da disciplina, você tem alguma ementa certinha para ser vencida? Como funciona? Tá, é que a gente tem assim, ó, a gente tem uma ementa
que é aquele elemento extremamente superficial, assim, é conhecer a profissão, conhecer o curso, conhecer a instituição, ponto, tá? E daí, com isso, a ideia da disciplina, ela sempre foi, e uma coisa que tu falou, é uma coisa que eu me identifico, que todo semestre vai se renovando, tá? Tu vai criando. Por quê? Porque a gente está trabalhando com um aluno que está chegando na universidade. E esse aluno, tempos atrás, né, eu tenho aí 30 e picos anos de professor, 34 anos de professor, tu tinha, assim, por um bom tempo, tu não tinha mudanças. Hoje, de um semestre para o outro, o grupo de alunos é diferente, eles já têm, sabe, é muita coisa que está acontecendo, e tu tem que ser diferente com eles também, né? Então, tu tem que buscar essas coisas, né? Então, existe uma ementa muito genérica, tá? E, em cima disso, facilita a gente ter esses trabalhos. Então, o foco principal é, primeiro, a gente conhecer, como eu brinco com eles, aonde que eles estão, né? Então, o que é essa instituição, o que é a PUC, o que é o curso, o que é a escola, né? Conhecer aquilo ali, mas não de uma forma teórica, assim, vamos montar. Não, vamos visitar os laboratórios, cada laboratório, vamos fazer algum experimento, daí desse experimento eu já puxo alguma coisa importante em termos de formação, lá sei eu, tu vai lá no laboratório de operações unitárias, vamos fazer uma curva de pressão e vazão lá de um leito fluidizado. Tá? O que é aquilo? Não interessa muito, eu quero que tu faça a curva. Daí, com a curva, eu vou depois discutir com eles uma coisa que eles estão vendo em física, tá? Que é montagem de gráfico, unidades, aquelas coisas todas. Então, cada uma eu vou daí fazendo esses elos. Então, uma coisa é aonde que estão. A outra é o que vocês escolheram, né? Que curso é esse? O que é ser engenheiro químico? Tá? Então, daí tu começar a discutir toda essa coisa, desde da história da engenharia até chegar no que é e mostrar para eles aonde que eles se meteram, né? E ainda mais no caso da engenharia química, que a gente tem, existe vamos dizer assim, é um curso que no Brasil, infelizmente, existe muita confusão com química e com engenharia de produção, né? Então, quem produz é engenheiro de produção. Não, quem produz, né, do ponto de vista industrial, é engenheiro químico. Engenheiro químico não é químico. Então, tem todas essas, né, essas relações aí que a gente tem que trabalhar. Então, é uma área, vamos dizer assim, complexa no início, né? E a grande maioria não sabe o que é, tá? Infelizmente, a maioria não sabe. Mas daí, em relação ao que tu perguntou da avaliação, como a gente tem 2 avaliações no curso, né, uma avaliação intermediária, uma avaliação final, e toda avaliação, ENAD, CPC, eu junto tudo, tá? Então, eu começo a discutir com o quê? Eu dou faço uma brincadeira com eles, que eles têm que lá contar quantos quadrados, pego e mostro para eles. Bom, então vocês tiveram 1 minuto, todo mundo viu a mesma coisa no mesmo tempo e as respostas foram diferentes. Né? Daí eu falo, espalho ali as respostas. Um achou 20, outro achou 19, outro achou 30, outro... Tá, a resposta certa é essa. Não era o objetivo saber a resposta certa, mas é mostrar que vocês acharam coisas diferentes. Por que vocês acharam coisas diferentes se todos tiveram a mesma oportunidade no mesmo tempo? Daí eu começo a trabalhar com a questão quando eu digo eu começo a trabalhar, eu sou daquele que fica puxando eles, né? Então, o que vocês viram? Por que vocês viram? E eu vou construindo com eles. E daí eu mostro para eles que é a questão da percepção, e quando tu vai avaliar uma disciplina, depende da tua percepção. E daí eu começo, o que é avaliar uma disciplina? Então, eu começo item por item, né? Então, o que vocês acham que tem que avaliar? Não me mintam, porque eu sei vocês têm que... Qual é a primeira coisa que vocês avaliam? Que é o professor, né? Então, até eles dizem, tá, professor, tá, tudo bem, professor. Daí eu vou indo. E sempre, essa disciplina, ela ocorre desde 89. Sempre, tá? Eles nunca falam eles. Tá? Daí eu tenho que puxar lá no final. Bom, a gente começou com o professor. Então, a gente vai fechar aqui vocês. Né? Então, a avaliação passa por tudo isso daqui. Eu avalio o professor, eu avalio as avaliações que o professor faz, eu avalio o material que o professor deixa, o horário da disciplina, infraestrutura que eu tenho. Mas conteúdo. Bom, conteúdo, como é que tu pode avaliar o conteúdo? Né? Aquela coisa, conteúdo é um pouco relativo. Tu já conhece a disciplina, então tu pode avaliar conteúdo lá no final.
né? Mas não agora. Então, eu vou trabalhando essas coisas e depois eles têm que fazer uma avaliação de todas as disciplinas, mas naquele sentido. O que eles acham de pontos positivos, pontos negativos, e se tem pontos negativos, como é que eles chegaram? Qual seria a solução que eles dariam para aquele ponto negativo? Né? Porque não é dizer, não gosto, tá? Tu não gosta de chuchu, mas é aí, tá? Por quê? Então, me explica, né? Então, aquela questão da avaliação é nesse sentido. É legal, assim, porque daí tu vai construindo com eles o processo do que é avaliar uma disciplina. Certo? Muito bem. Silvia, podemos passar para o próximo trabalho? Acho que tem um trabalho da Ana ainda. No chat também já dei uma olhada, não tem. Podemos passar para o outro. Ana, tem o seu trabalho sobre gênero e evasão no ensino superior. Tem pergunta para ela, Carlos. Tem pergunta? Você faz? Ela apareceu aqui agora. Tá. Então, em primeiro lugar, né? O trabalho foi bem parabenizado, parabéns pelo trabalho. Né? Muito interessante. Tá? O Anderson Ravic dos Santos, ele também dá parabéns pelo trabalho, tá? Pelo tema e apresentação. Né? Ele diz que não conseguiu acessar o artigo, tá? Então ele não sabe se a pergunta dele estaria ou não no artigo, por isso que ele está perguntando. Tá? Então, o que ele pergunta, em resumo, é se vocês chegaram a fazer essa avaliação de evasão, né, por curso. Né? Chegaram a fazer de entrada e evasão dividida por curso de engenharia. Né? Ele pergunta isso porque ele diz que muitos dos cursos, alguns cursos têm um número bem maior de mulheres e outros têm um número bem pequeno de mulheres. Então, ele diz que esse dado... Tá? Vocês me escutam? Esse dado corrobora com a realidade da instituição de vocês e os resultados, se acontece na instituição. E ele acha que seria legal descobrir qual grupo das engenharias tem a maior participação feminina e tentar encontrar pontos que têm favorecido a entrada e a permanência das mulheres neles. Né? Talvez alguma informação ainda pode melhorar esse quesito. Acho que deu. Na verdade, esse artigo ele faz parte de um projeto maior, né, que envolve também analisar as engenharias, né? Mas como ele tinha uma limitação de página, tinha um tamanho para se meter no projeto, a gente achou interessante usar primeiro o resultado geral, que era enxergar todas as engenharias como um todo, né? Então, realmente, essa questão não foi respondida no artigo, mas nós temos esses dados, sim, ele vai estar no próximo trabalho, que as alunas que participam desse projeto estão analisando esse período, né? A gente já tem uma ideia de que produção, por exemplo, 40% dos alunos da engenharia de produção, em média, são mulheres. Seria a engenharia no Cefet com maior percentual, né? E o menor percentual estaria em engenharia mecânica, onde 12% dos alunos, em média, são mulheres, né? Então, realmente, no artigo, esse resultado não tá explícito, mas, na verdade, a gente tem esses números e vai publicar em breve, logo, esses números, sim. Mas, normalmente, assim, o primeiro colocado é engenharia de produção, depois vem telecomunicações, e já baixa bastante. De produção, que está em quase 40%, vai para telecomunicações, que está ali em 21%, 22% de mulheres, né? Então, e daí vai descendo. Então, a diferença é muito grande do primeiro para o segundo curso. E é isso, né? Espero que tenha respondido. Acho que foi nesse sentido a pergunta, né? E como vocês, aí é uma curiosidade, como é que vocês calcularam, vocês chegaram que a evasão das mulheres é menor, né? Percentualmente, né? Tem menos. Tá. Sim.
Vocês calculam essa evasão em quanto tempo? Não, o tempo a gente não mensurou. A gente, na verdade, não botou a variável tempo aí. Na verdade, a gente só analisou se aquela menina que entrou, ela saiu. Né? Na verdade... Uma faixa de anos. Não, na verdade, a gente tinha de 2000, as entradas desde 2000 até 2013, e analisamos até 2019. Tá, daí vocês pegaram 6 anos. E aí pegamos nesse intervalo. Na verdade, ela pode ter feito em 5 anos, como ela pode ter feito em 6, em 7, né? Na verdade, a última turma analisada entrou em 2013 e a gente deu esse limite de 2019 para ela sair. Então, seria, em tese, 6 anos de curso para ela concluir. Eu queria saber, a faixa seria 6 anos. Sim, 6 anos. Mas ainda assim, no ano de 2019... tinha ainda muita gente em aberto. Então, por conta, ainda tinha, uma parte homens, né, mas tinham ainda alunos em aberto. Então, a gente achou melhor parar ali. Apesar de 6 anos ser um período bom, ainda tinha pessoas em situações em aberto, né? Então, mas estamos trabalhando com uma média aí de uns 6 anos para concluir o curso. Legal. Muito bom o teu trabalho. Obrigada. Então vocês analisaram como se fosse por CPF, né? Se aquele CPF entrou, em algum momento se saiu ou se desistiu. Sim. Se saiu, desistiu, e aí tem diversas formas de evasão, né? Desistiu, cancelou, foi jubilado, né? Conceitos de evasão são múltiplos, mas eu disse que o conceito de evasão que dá real é por CPF. Evasão é CPF ou é evasão ver quantos se formaram e quantos entraram? Exatamente. Qual entrou e qual saiu, né? Na verdade... de ter entrado outro no meio. Então, tu não tem, se tu não acompanhar o aluno, e a evasão por aluno é sempre muito maior. Se pegar o CPF do aluno, mesmo aluno, é muito maior do que... porque o interesse, na verdade, né, quando aquele aluno entra e aquele aluno não sai, né, no nosso caso, é dinheiro público sendo gasto fora, né, está sendo jogado fora, né, você teve um investimento naquele aluno e ele não saiu, seja por qual motivo for, né, mas você tem, na verdade, está perdendo esse aluno, né, então o interessante é saber se aquele CPF que entrou, aquele CPF saiu, né, se ele concluiu. Esse era o nosso foco, e saber das meninas, né, se elas entraram e se elas efetivamente saíram, conseguiram concluir esse curso. Legal. E você disse que isso é parte de um projeto maior, né? O que tem mais, assim, aí vocês fizeram um detalhamento por curso, um detalhamento... na verdade, assim, no Cefet não existia nenhuma análise sobre evasão numérica, né, com os dados do CIE, né, nunca houve, apesar de serem cursos muito antigos, né, eu estava falando aí, tinha um trabalho aí falando que tinha 6 anos de graduação, né, no Cefet os cursos, a maior parte deles já são bem antigos, né, nunca houve um estudo no sentido de analisar percentualmente essa evasão. A gente tinha uma noção como professor de como se comportava, mas não tinha esse dado numérico. Então, uma das propostas é essa, primeiro ver essa evasão geral e depois fazer esse recorte de gênero, que é o que a gente está fazendo, e aí fazer esse recorte por cursos, né? Na verdade, o grupo de trabalho qual a professora Daisy participa também e coordena, na verdade, ele é muito mais voltado para a gente começar a desenvolver projetos para manter essa menina na graduação, né? E no Cefet, esse movimento tem acontecido nos últimos 2 anos, com alguns projetos de extensão, tem Meninas Vamos Fazer Ciências, ao qual esse projeto e as alunas que participaram são vinculadas, tem o ramo estudantil do Núcleo Só para Mulheres, né? Então, no Cefet tem havido esse movimento para você manter, de acolhimento, né? É uma forma de acolhimento, né? De você acolher essa menina e fazer com que ela permaneça na graduação, né? Porque o maior problema não é na graduação em si, né? O maior problema que a gente vê, é possível ver pelo dado de entrada, né? Entra poucas mulheres, né? Poucas mulheres entram na graduação. Então, o problema, na verdade, é maior, vem da educação básica, né? E o nosso objetivo é tentar
encontrar formas de, dessas poucas que entrem, elas conseguirem terminar. Muito bem. Ultimamente a gente tem visto muito mais iniciativas que procuram incentivar meninas para irem para cursos de exatas, cursos de engenharia, né? E aqui em casa eu tenho minha filha, tá hoje com 17, e ela participa de um grupo que chama Elas Têm Poder, né? Então eu tenho o STEM no meio, né? Que é o Elas Têm Poder, que é uma forma de levar meninas para cursos de engenharia. Ai, bem legal. Esse projeto que eu citei, o Meninas Vamos Fazer Ciências, ele é nesse sentido também, de visitar escolas, fazer experimentos dos mais variados para tentar estimular essas meninas a procurarem não só a engenharia, né, mas as áreas da STEM, né? Exatamente. Tá? Muito bem. Eu acho ótimo a gente ter esse histórico nessas informações aí para poder entender como que o nosso perfil de estudante está, se ele muda ou se a gente vai manter o mesmo perfil de um século atrás, né? Verdade. Tá certo. Obrigado, Ana. Nada. Silvia, tem alguma pergunta? Não, no chat também não tem nada. Não. Tem o outro trabalho, eu gostaria só de saber se tem algum representante dele. Isso. Eu vi que tem como integrantes são a Lilian Marques, o Eric Tenório, o Volney, que fez o vídeo, e o Daniel Skodeler. Eu gostaria só de saber se tem alguém aí participando da nossa sala. Pelos nomes eu não consegui identificar. Bom, 15h43. O prazo que nos deram foi 15h45. Isso. Mas eu acho que a discussão aqui foi muito, muito proveitosa, né? A gente tem uma iniciativa muito interessante ali na Tecnológica do Paraná, Tecnológica Federal do Paraná, e a gente tem o trabalho que o Otávio faz aqui, na Mauá também, e outras iniciativas foram feitas. Acho que são experiências muito boas para a gente trocar um pouquinho de informação, né? E eu fiquei durante praticamente 20 anos aqui na Metodista, aqui em São Bernardo, então mudei muito o projeto pedagógico, e conversei muito com professores, então aquela questão que foi comentada aqui pelo Cláudio, né? A gente colocava muitos professores para conversar uns com os outros e trocar experiência em sala de professor, em reunião formal e informal. Eu acho que isso a gente precisa, né? Porque, de repente, eu falo que fiz alguma coisa diferente numa sala de aula e isso mexe com uma dinâmica que o outro professor tem na aula dele. E aí, numa revisão de projeto pedagógico, a gente fala assim, olha, vamos transformar isso aqui em alguma coisa oficial, né, institucional, porque são experiências que dão muito resultado e que são interessantes. Então, eu gostei muito, nunca tinha participado dessa forma, né, de uma sessão técnica, né, coordenando, acompanhando esses trabalhos, foi uma experiência muito boa. E amanhã cedo eu vou estar numa sessão dirigida, na sessão dirigida número 1, que o tema foi ensino remoto. Então, as experiências com esse ensino remoto emergencial. Então, a gente tem ali uma discussão bem interessante das diferentes experiências que as pessoas foram relatando, né? E cada um se virou como pôde, né? 2 ou 3 dias, uma semana, cada instituição teve um tempo para se acomodar e se ajustar, né? Eu tinha uma disciplina de projeto, eu tive que replanejar a minha disciplina praticamente toda, porque eu contava com a presença dos alunos na sala de aula, no ambiente da universidade, e de repente
eu não tinha mais isso, né? Então, foi um trabalho hercúleo, né? Mas na verdade, a gente faz isso porque é a nossa profissão, né? Então, fazer esses ajustes aí é parte do nosso dia a dia. Mas eu agradeço, não sei se alguém quer fazer algum comentário também, agradeço as apresentações, a participação, a discussão bastante produtiva, e senão a gente pode fechar essa sala aqui, deixar à disposição aí para o próximo grupo. Abrir a câmera todo mundo para tirar um print. Cadê todo mundo aí? Eu não consigo. Leonardo, você está aí também, agora que eu estou te vendo. Eu não consigo botar todos. Ah, mas se cada um fizer um print, a gente compartilha depois aí. A gente centraliza no Carlos, que é o chefão da sessão aí. Silvia, aparece aí, Silvia. Estou aqui, para mim. A Silvia já saiu no meu aqui. Eu adorei também participar dessa discussão. Eu acho que a discussão foi bastante produtiva, né? Eu acho que às vezes no presencial a gente não consegue isso, hein? Eu fiquei pensando que presencial é difícil uma sessão ter tanta discussão, né? Exatamente. Eu achei muito interessante. Eu estava meio receoso. Fez um remanejo ali dos trabalhos, diferente da proposta, e essa remanejo deu certo, ficou bom ali, a forma como dividiu os trabalhos. Sim. Olha, já mandei a foto para o Carlos. Mandou para mim? Carlos, bota o telefone no chat aí, Carlão. Todo mundo manda para você e você compartilha com todo mundo. Não vou pôr nada, não, hein? Deixa eu colocar aqui o meu número. Tá, aí eu mando para vocês aí. Essa foto que eu... A gente te dá um ok no WhatsApp e daí tu manda. Beleza. Deixa eu anotar, não fecha a sala. Silvia, não chegou o negócio lá, o arquivo. Depois você me manda, por favor. Como? Eu te mandei 2 vezes. Vou ver ali agora com calma, eu acho que aí eu te mando. Eu estava com muita coisa aberta aqui. Mas aqui não consta que tenha voltado. Bomba, mas bom. Gente, abraço a todos. Tá, que eu... Tchau. Tchau, obrigado. Silvinha, beijo, saudade. Nos encontramos aí pelas telinhas. É isso aí. Beijo a todos. Tchau, Fábio. Valeu. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Tchau. Até mais a todos. Foi uma excelente apresentação.